fala desse assunto, tanto que... É que espírita não tem esse problema, né? E nós sabemos que espírita não tem esse problema, não. Né? Mas nós vamos... Né? O Espírito Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 11, ele nos diz com muita propriedade: vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família, que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. E ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, a caridade, a fraternidade. Então o vosso mundo se tornará um paraíso terrestre. Bem colocado as palavras, né? Que nós já estejamos, né, dando os primeiros passos, né, para que estejamos melhores nessa nossa caminhada, para que quando chegar o nosso momento, né, quando chegar um momento mais decisivo, realmente nós estejamos preparados, já estejamos mais com os nossos corações mais apacentados, com as nossas mentes mais equilibradas. Então nós vamos falar hoje um assunto que é extremamente delicado, principalmente para a espírita, que segundo os próprios espíritas, não existe ninguém mais melindroso que espírita. Espírita melindra por pouca coisa. Qualquer coisinha a pessoa fica melindrada, fica chateada, fica magoada. Então o melindre é o filho do orgulho. Ele propele a criatura a situar-se acima do bem e de todos. Podemos dizer que é a vaidade que se contrapõe a todos os interesses, ao interesse geral. Então, os espíritos falam que essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da nossa alma. De tanto que nós ficamos remoendo coisinhas à toa, nós ficamos todos inflamados. Por que mera? Nem mais nem menos. Muitas vezes as pessoas, sem querer, nos falam alguma coisa, tomam uma atitude, nós já levamos por um outro caminho, nós já começamos a maquinar que a pessoa não gosta da gente, que a pessoa está tramando contra a gente, etc. e tal. Então, evitemos tal sensibilidade de porcelana, que não tem razão de ser. Basta a gente ter assim uma ligeira, a gente passarmos os olhos para a gente analisar e ver em cada passo o tal de melindre. Principalmente na casa espírita ou em qualquer agrupamento religioso, acontece muito isso. Primeiro porque não é só na casa espírita, né, que encontra-se infiltrados espíritos contrários ao trabalho. Em toda casa religiosa que visa essa união, essa reciprocidade com os anjos ou com Deus tal, existe aqueles contrários que não querem ver essa situação. E o melindre que nós trazemos conosco, graças a coisinhas, a picuinhas, realmente é uma porta aberta para que a gente receba, principalmente nós que mexemos mais diretamente com as entidades, com os espíritos, né, que a gente tem esse conhecimento, que a gente tem essa ligação mais íntima, né, porque nós acreditamos, nós confiamos e tal. Então fica assim uma porta aberta e nós temos que ter muito cuidado. Então, dentro de uma casa espírita, por exemplo, como nós vamos citar, porque nós estamos dentro de um centro espírita, existe, né, aquele diretor, né, que faz a sua proposta, por exemplo, de algum trabalho, alguma melhoria e etc. E se ele é contrariado nisso, né, ele fica todo melindrado, ele se sente desprestigiado, né, e muitas vezes até não comparece mais às reuniões. É o tal de melindre, né? Então, na verdade, muitas vezes nós ainda com essa visão obtusa que nós temos de todas as situações, né, às vezes, e principalmente, né, pelo fato
buscando, né, a verdade sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Mas nós sabemos que o que nós abrigamos dentro de nós é completamente diferente do que muitas vezes as teorias que nós temos, né? Então nós, às vezes, nós até colocamos aquela vestimenta de humilde, etc. Então nós estamos numa reunião de diretoria, por exemplo, aí eu falo que, não, eu quero dar uma sugestão, humildemente eu quero dar uma sugestão, né? Vocês colocam aí ao crivo dos irmãos para que... Mas na verdade, no fundo, eu estou querendo impor aqui. Sabe? Eu falo assim que não, tá aí e tal, mas na verdade eu estou desejando que aquilo que eu estou pensando que realmente seja colocado e passe a vigorar aquilo. Porque na minha concepção, ainda com a visão estreita que eu tenho, muitas vezes eu acho que o que eu estou pensando, que a minha verdade realmente é uma verdade absoluta, e nem sempre é. Mas, pelo atraso, nós estamos na meninice ainda, né, espiritual, então a gente quer impor alguma coisa. E a gente humildemente, né, entre aspas, leva aquela sugestão e ela não é aceita. No fundo a gente sente um tormento tão grande, a gente sente-se apunhalado, a gente começa a perder aquela vontade de participar como a gente participava antes, né? Mas nós temos que refletir muito sobre isso. Sabe que isso é extremamente prejudicial àquela comunidade que a gente está frequentando, mas principalmente para nós mesmos. Isso causa um malefício danado para todos nós, para o nosso corpo físico, para o nosso psíquico e etc. Né? Tem aquele médium também que às vezes, né, tem algumas coisinhas assim, aquelas arestas que tem que ser aparadas. Todos nós sabemos, nós estamos num mundo de imperfeição, todos nós temos imperfeição. Nós sabemos que mediunidade não é sinônimo de pessoas perfeitas, não tem nada a ver, né? Então a gente não pode confundir, a gente achar que a pessoa é médium, ela é perfeita, né? E o médium principalmente não deve achar que porque ele tem mediunidade ele é perfeito, ele é dono da razão. Aliás, nós sabemos que exatamente pelo contrário, os médiuns são os mais devedores, são aqueles que mais têm que estudar, aqueles que têm mais arestas para acertar, né? Então às vezes ele tem certas coisas e por isso que a gente sempre fala a base da doutrina espírita. Todo aquele que está adentrando da doutrina espírita, que deseja realmente fincar base sólida, não pode abrir mão do estudo. O estudo é essencial. Então nós temos que estudar muito, mas nós temos que estudar o Pentateuco kardeciano. A gente tem que estudar as bases realmente da doutrina. Não que aquelas obras, né, auxiliares, complementares não são importantes, mas vamos deixar um pouco as violetas na janela, esse negócio e tal, que é aquele relax para aquele momento, mas temos que mergulhar a nossa cabeça realmente num estudo profundo, para a gente estudar e saber o que é essa doutrina, a grandiosidade dessa doutrina. E muitas vezes muitos médiums tal, ele acha, porque ele é portador da mediunidade, ele acha que ele não precisa de estudar. Ele acha que não, eu sei tudo, eu vou lá, eu sou um instrumento da espiritualidade, da comunicação, mas muitas vezes ele é feito de joguete na mão de espíritos contrários, de espíritos levianos, de espíritos brincalhões, exatamente porque ele não se aprofunda no estudo. Ele não consegue perceber e ter aquele entendimento de ter aquela capacidade de captar as vibrações, de ter esse entendimento como funciona esse mecanismo da mediunidade. E muitas vezes aí, nós temos nas casas espíritas sérias, os diretores, que às vezes querem ajudar a esse médium, porque todos nós, de uma maneira ou de outra, nós somos coautores com os erros dos outros. Então, se nós estamos numa posição de dirigente da casa espírita, nós, com muito carinho, naturalmente, nós temos que conversar com essas pessoas que a gente vê que está trilhando fora da doutrina, que está precisando de um estudo, que está precisando de uma orientação. Porque senão a casa, como dizem em linguagem popular, vai pro beleléu. Vai mesmo, e essas infiltrações estão aí, quando vê, de repente começa discórdias, quando vê,
acaba tudo, rompe tudo, não tem mais condição de se desenvolver um trabalho sério. Então o médium também tem que ter essa humildade de aceitar as opiniões, todos nós temos que aceitar às vezes os puxões de orelhas, porque nós somos todos imperfeitos, nós temos que conversar e muitas vezes a gente melindra, né? O médium também se ressente e foge das reuniões, não sabendo ele que está o grande débito que ele está contrariando, porque às vezes aquela era uma oportunidade ímpar que ele está recebendo, que ele implorou quando estava lá ainda na erraticidade, quando ele estava no plano espiritual, ele tinha que vir com essa tarefa, tal. Era uma maneira dele resgatar os erros inúmeros de reencarnações transatas, e às vezes por um melindre, por uma palavra, por uma coisinha mal colocada, ele abandona, ele pendura a chuteira, né? Vai ter que recomeçar um dia, e talvez em situações muito mais difíceis, né? Às vezes também aquele que é encarregado de levar a palestra, de trazer aquelas elucidações evangélicas, muitas vezes se detém muito mais falando da sua vida particular, da sua família, né? Eu tenho certeza que nenhum de vocês saiu de casa para vir aqui para saber da vida do Mazinho. Ainda se fosse da vida do bonzinho, ainda tinha graça, mas do Mazinho quer saber da vida do Mazinho. Então vocês querem aqui ter esclarecimento, vocês querem aprender, vocês estão em busca de algo, né, para alimentar o espírito ainda que está tão necessitado, precisando de alguma coisa. Vocês não vêm aqui para saber o que eu estou passando, se eu estou bem empregado, se eu estou desempregado, se eu brigo com a minha esposa, com a minha sogra, etc. E às vezes eu sou chamado a atenção também mesmo. Não vou falar mais. Não vou. Então, tem aquela cooperadora da casa, né, que cuida da casa, que cuida muitíssimo bem da limpeza, que cuida da água e etc. Tal, né? Aquela pessoa queridíssima, devotada à casa, fazendo a sua tarefa. Quando vê, de repente, ela faz aniversário e por um lapso ninguém lembrou, né? Eu não lembro nem do meu, que é dos outros, sabe? Então, às vezes, não lembra, e ela toma aquilo por uma dor como uma ofensa tão grande. Isso não é possível, não lembraram do meu aniversário. E acaba deixando até as tarefas, né? Acaba indo baixando no outro ser, né? Fazendo uma piadinha, né? Mas por quê? É esse estado ainda que nós abrigamos em nós, de ficarmos melindrados, de sermos assim suscetíveis a certas coisinhas que nos tiram do foco do verdadeiro objetivo. Então nós temos que pensar muito nisso. Tem aquele que colabora, né, com a parte financeira do grupo, né? E aí quando vê de repente numa reunião de diretoria ou numa assembleia, o dirigente começa a citar os nomes daqueles que colaboram com a casa e etc. E quando vê, por um lapso também, alguém interrompe e tal, o nome dele não é citado. Ele também abandona o centro, para de colaborar e vai colaborar com outro centro. E talvez aquela casa era a casa onde estava predestinado a ele estar ali, que era ali que ele ia começar a dar os primeiros passos rumo à sua evolução. E ele se melindra com tudo isso, ele fica injuriado com essa situação, né? Então, é aquele pai, né? Também essa questão do melindre faz parte das nossas vidas, faz parte do grupo religioso, né? Nas nossas casas, né? Em tudo. O pai relembrando, quando é relembrado às vezes pela professora das aulas de moral cristã, com respeito ao comportamento do filho, né? Porque a gente, como pai, né, às vezes a gente tem aquele filhinho, aquela figurinha maravilhosa, lindíssima, né? A gente baba por aquela criaturinha. A gente acha que ele é perfeito, que é um anjo, que é uma candura. Mas né, às vezes a gente sempre é o último a saber, a gente não sabe. Mas a gente acha que, às vezes, e mesmo nós que somos espíritas, nós esquecemos que atrás daquele corpinho está um espírito velho, um espírito matreiro, um espírito que pode ser muito mais matreiro, muito mais velho, mais antigo do que eu, que nessa encarnação sou pai dele. E a gente esquece disso.
Então, na evangelização, às vezes o meu filho está lá se procedendo de uma maneira tal, a evangelizadora com muito carinho vem e fala comigo, então eu já fico magoado, né? Então, eu já tenho a capacidade, meu atraso é tão grande que eu prefiro até tirar o meu filho tal da evangelização, porque fui chamado a atenção, ao invés de eu realmente me inteirar da situação. Vamos sentar, vamos conversar junto, trocar ideias, o que nós podemos fazer para melhorar essa situação. E o mesmo ocorre nos bancos escolares normais, né? Nós que já fizemos 30, né? Que nós já fizemos 30 anos, né? Nós somos daquela época assim que se a gente chegasse em casa e reclamasse do professor, a gente não era gato, né? De falar um negócio desse, chegar em casa e falar, o professor fez isso comigo. O professor me falou isso e tal, porque a gente sabia que se a gente tivesse apanhado o professor, a gente ia apanhar muito mais. Porque os professores eram autoridades, professor e padre eram autoridades, não era delegado que era autoridade. E hoje não, o filho reclama, o filho é perverso, ele é maléfico e tal, ele vai, aí se ele leva uma advertência tal, chega pra mim, conta que o professor me fez isso, não sei o quê, aí eu, né, meu filho jamais faria uma coisa dessa. E vou na escola lá e obrigo o diretor a advertir o professor, etc. E é o que nós estamos vivendo aí, a realidade, a triste realidade que nós estamos vivendo. Porque nós nos melindrando, nós não enxergamos, não procuramos enxergar as verdades, as realidades como elas são. Então nós ficamos aí mergulhados nessas coisinhas, nessas picuinhas e não vamos. E tudo isso deixa que a gente fique estagnado, a gente não evolui. O jovem que é aconselhado por irmão da casa, né, que é mais amadurecido, né, que sobre algumas coisas que ele possa estar fazendo na reunião, com relação ao horário, etc e tal, o modo de se dirigir com as pessoas e tal, e também se melindra, né? Aquela pessoa que se sente desatendida ao procurar o companheiro de cooperação, porque muitas vezes as pessoas, nós procuramos alguém para conversar, para trocar umas ideias, queremos esclarecimentos, mas nós esquecemos que nós estamos aqui no planeta Terra, que é um local de provas e expiações. Todos nós temos tarefas, todos nós temos o nosso cotidiano, temos o nosso trabalho, e às vezes nós procuramos um companheiro para trocar uma ideia, para tirar, num momento impróprio para ele, que ele não pode nos dar aquela atenção devida. E nós ficamos melindrados, porque achamos que ele não é aquele amigo que a gente imaginava que fosse, que ele não é aquela pessoa que eu achava que era maravilhosa e etc, porque no momento que eu precisei ele não me atendeu. Mas a gente precisa urgentemente adotar aquela condição de ter empatia nas situações, de ter empatia, da gente se sentir no lugar do outro. Nós pensamos, nós ainda estamos muito voltados para o nosso próprio umbigo. Nós queremos ser atendidos no momento que nós queremos. Então, se eu quero agora conversar, tem que ser agora. Você se vira nos 30, porque eu quero isso. Então, nós precisamos ir deixando essas situações, né? E dentro do nosso próprio lar, né, nós ficamos muito melindrados com situações. Qualquer coisa que a esposa fala, que um filho fala, o esposo fala, é motivo de melindre para nós. Nós pegamos aquilo como se nós tivéssemos levado uma punhalada de uma pessoa querida ou coisa parecida. E o pior de tudo isso, nós temos assim um defeito enorme dentro de todos nós, né? Que nós, pelas nossas conjecturas, nós achamos que fomos ofendidos. Nós achamos que fomos ofendidos, etc. E o que acontece dentro do nosso lar? A gente quer fazer que a pessoa que falou alguma coisa que eu acho que ele fez de maldade, que ele quis me prejudicar, que ele quis me colocar no devido lugar, que eu acho que não é o lugar que eu deveria, tal, eu quero fazer essa pessoa sofrer. Ou minha esposa, meu companheiro que está ali do lado. Então eu sinto que ele fez alguma coisa, ele conversa comigo e eu não dou resposta, eu só derrubo uma tromba, né?
Isso é coisa nossa. Não, talvez, eu não sei, pelo menos no meu centro, as pessoas que eu converso aqui, talvez os espíritos aqui talvez sejam diferentes. Em casa hajam diferente, mas não sei, né? Então, eu derrubo uma tromba e quero que a pessoa sinta aquilo que eu estou sentindo. Então eu quero, aquela tortura mental, eu quero torturar aquela pessoa, né? Então ela fez aquele negócio, eu quero que ela sinta essa dor que eu estou sentindo, eu quero que ela tenha um remorso enorme do que ela falou para mim, etc. Talvez às vezes ela não fez nada. É fruto de minha imaginação. Porque principalmente a gente adota às vezes aquela postura, né, de sermos liberais, de termos a mente aberta, etc. Mas na maior parte das vezes é por balela. Nós queremos realmente ser obedecidos, principalmente em casa, a gente fala que os outros obedeçam, sabe? Eu amo todo mundo lá em casa, mas desde que façam a minha vontade. Porque se não fizer a minha vontade, eu não amo tanto assim. É aquele amor esquisito que nós temos, né? Que na verdade, nós ainda no estágio que nós nos encontramos, nós não amamos ainda. Nós temos, às vezes, somos arrebatados por grandes paixões, né? A gente tem paixões, a gente não ama de verdade. Porque quando a gente ama realmente, a gente tudo releva, a gente tudo perdoa. Mas hoje não, hoje a gente vê aí que o tal de amor que as pessoas que se deixam arrebatar, mata. Então se não fica comigo, não vai ficar com ninguém, eu mato, tipo assim. Isso não é amor de maneira alguma. É uma destemperança enorme, é uma coisa assim que a gente vive, mas que não, sabe? Então nós temos que parar para pensar um pouco mais nessas pequenas atitudes nossas no dia a dia. Porque nós já estamos aí caminhando, nós estamos nesse mundo que está em transformação, e nós também já temos alguns conhecimentos. Nós não sabemos tudo, mas nós já temos alguns conhecimentos que a espiritualidade nos traz. A literatura espírita é muito rica, e todos nós já temos condições de ter um pouco de entendimento e de procurarmos nos melhorar um pouco mais. Porque nós sempre temos em nossa mente que nós temos que melhorar o nosso semelhante. Eu tenho que melhorar a minha esposa, porque minha esposa tem que melhorar. Tal. Se nós estamos ouvindo uma palestra, nós estamos ouvindo uma palestra, a gente ouve um negócio que cai que nem uma bomba. A gente não pega aquilo para nós. Opa, deixa eu analisar isso aí. Certo. Eu sempre penso em alguém. Fulano devia estar aqui. A gente até olha do lado. Ele não veio hoje. Fulano tinha que estar aqui. Ele que tinha que ouvir isso. Nós precisamos de parar com isso. Nós precisamos de parar com isso. Se nós é que estamos ali ouvindo, é porque é nós que precisamos estar ali. Não é o outro, não é o nosso vizinho, não é a esposa, não é meu filho, não é ninguém. Se eu estou ali é porque eu preciso de ouvir aquilo. Sou eu que preciso. E nós temos que começar a olhar para dentro de nós. Nós temos que começar a olhar para nós e começarmos a dar os primeiros passos, mesmo que seja assim, muito devagar, muito lentamente, para a nossa melhoria espiritual, sabe? Então nós sabemos que nessa nossa caminhada, nessa nossa trajetória evolutiva, ninguém salva ninguém. Não é o dirigente espírita que vai salvar alguém, não é o padre que vai salvar as pessoas na igreja, não é o pastor evangélico que vai salvar. Cada um de nós vai salvar por si só, pelos seus atos, pelas suas atitudes. E nós já estamos passando da hora de passarmos a olhar para nós mesmos e deixarmos um pouco de lado os outros, achando que os outros que são os causadores das nossas dificuldades. Todas as dificuldades no mundo que eu tenho é culpa da minha esposa, é culpa do meu patrão, é culpa de não sei quem, é culpa da sociedade. Eu sou aí uma vítima dessa sociedade. Nós precisamos de mudar isso. Nós, no nosso relacionamento comum, social, né? Nós temos aquele rol, na nossa vida nós temos aquele rol de amigos, nós temos companheiros de alguma coisa, de caminhada, de qualquer coisa assim, nós temos colegas de trabalho, nós temos um rol muito grande de pessoas que nos rodeiam, e às vezes nós somos apegados assim, nós temos uma tendência, sabe,
a querer tomar conta das pessoas, de acharmos que as pessoas nos devem satisfações. Então, eu tenho um amigo, por exemplo, eu tenho uma família, são amigos, se eles resolvem fazer um jantar, fazer um churrasco no final de semana, tal, eu acho que eles têm a obrigação de me chamar ele, minha família toda. Ninguém tem essa obrigação, porque se todos nós, com todo esse rol de amizades que nós temos, de colegas, de tal, se cada reuniãozinha que nós fôssemos fazer no final de semana, um churrasquinho lá e etc, tal, a gente tivesse que chamar todo mundo, cada reuniãozinha dessa a gente tinha que alugar o tartarugão. A gente tinha que alugar o tartarugão para abrigar todo mundo, e a gente não ia dar conta. Então, mas nós ficamos melindrados, nós achamos que a pessoa, não serve para ser minha amiga porque não me convidou. Meu Deus, gente, nós somos melhores do que isso. Nós somos melhores que isso. Nós não somos isso aí que a gente imagina na vida. Nós nos melindrando, nós ficamos aí amargos, nós ficamos carregando fardos extremamente pesados, exatamente por coisinhas banais, por quimeras. Nós não podemos agir dessa forma. Nós temos que irmos muito mais, porque nós, na verdade, nós somos um projeto grandioso de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós temos Deus dentro de nós, nós temos aí esse universo infinito que nós podemos conquistar, porque Deus, Ele criou as suas leis que são imutáveis. Nós sofremos porque nós buscamos o sofrimento, porque a partir do momento que nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, quando nós realmente pegarmos a marcha nessa nossa caminhada diferente, todas essas benesses que estão entre nós aqui, que Deus deixou aqui para a gente pegar, mas a gente não pega porque a gente não tem olhos de ver, a gente não consegue, porque nós ainda cismamos ser terra a terra. Nós ainda cismamos e não acreditamos que nós somos espíritos numa caminhada evolutiva. Nós achamos que nós somos seres materiais, que nós somos seres que a nossa vida vai terminar no fundo, a hora que eu tenho que fazer tudo o que eu puder agora, porque a hora que morrer acabou tudo. E mesmo nós espíritas, infelizmente, às vezes nós pensamos assim, porque nós queremos respostas imediatas de tudo. Nós queremos que tudo ocorra da maneira mais propícia para nós e para a nossa família, para aquelas pessoas que nos são queridas, né? Dioturnamente, nós queremos, embora a gente negue, mas nós queremos dioturnamente o impeachment do nosso Mestre Jesus. Nós queremos o impeachment de Jesus, sim, porque nós achamos que nós sabemos das coisas e Ele não sabe. Então acontece todas essas coisas que estão acontecendo, essas coisas que aos nossos olhos ainda são tragédias, né? Que a gente sofre muito, não há como não sofrer, etc. E nós achamos assim que se nós estivéssemos comandando tudo isso, as coisas seriam diferentes. Nós agiríamos diferente, nós não deixaríamos as pessoas sofrerem. Isso que o que é isso? Nós estamos querendo o impeachment de Jesus. Ele que é o governador da terra, que está aqui, nada foge sob o seu comando, mas nós achamos que nós sabemos mais que ele. Nós achamos que nós temos mais condições de governar isso aqui tudo. Então, quando a gente pensa assim, a gente está pensando como o quê? Como seres materiais, que estamos achando que morreu, acabou. Nós esquecemos que somos espíritos numa caminhada evolutiva, que estamos vindo aí numa trajetória longa de reencarnação em reencarnação, né? De reencarnação em reencarnação, e principalmente caminhando fora do Evangelho. E que tudo tem uma razão de ser. Esses desastres, esses desastres coletivos, essas situações, são simplesmente situações que nós temos que enfrentar, porque a gente vê, né, igual essa de Brumadinho, né, pessoas que, nem pelo relato de familiares, as pessoas nem deveriam estar lá, quando bem estavam, mas a questão é que as leis de Deus, as leis que estão aí, elas são maravilhosas, e nós, nessa trajetória de erros, nós cometemos erros, que quando existe essa possibilidade, naturalmente há erros humanos, naturalmente serão reparados, que cada um vai ter que ressarcir os seus erros,
porque Deus ele tem os seus meios de fazer com que cada um passe por situações necessárias para o seu crescimento. Então, nós somos atraídos muitas vezes para situações que, por afinidade espiritual, devido aos erros que nós cometemos, e há um momento do reajuste. Então, aquelas pessoas que foram tidas como vítimas daquela situação lá, na verdade não tem vítima nenhuma. Não são vítimas, porque nós queremos o impeachment de Jesus e nós não acreditamos na misericórdia de Deus. Nós achamos e nós sabemos mais que aquelas pessoas de alguém se não for pela vontade do Pai. Então existem aquelas situações, tragédias dolorosas, existem as dores, mas faz parte do crescimento, da evolução do Espírito. Aqueles que ali desencarnaram e saíram dali mais libertos, saíram mais leves de uma situação, de uma carga que traziam em seus perispíritos de erros incontáveis do passado. E chegou a oportunidade maravilhosa que Deus concedeu para que eles ressarcissem daquela maneira trágica para os nossos olhos ainda obtusos, pela nossa visão ainda obtusa, de resgatar e tirar um grande fardo, alguma mancha imensa que trazia do perispírito, e voltar para o plano espiritual um pouco mais leve, para depois ter uma outra oportunidade de reencarnar e ressarcir outros erros, porque nós temos muitos, e nós sabemos que nós teremos que reencarnar ainda muitíssimas vezes aqui no palco terreno, ou quem sabe em outros mundos, né? Mas essa é uma realidade, e nós não temos essa situação. Então nós temos que ter em mente que nós somos filhos de Deus, que nós, se quisermos pensar em Deus, nós não precisamos sair lá fora, olhar para o céu e mentalizar, pensar em Deus, porque Deus está dentro de nós. Deus está dentro de nós não precisamos de tantos aparatos, nós não precisamos de muita coisa, mas o difícil é nós incutirmos em nossas mentes, em nossos corações, que nós somos esses filhos muito amados de Deus, que Jesus é nosso irmão muito querido, que nos quer muito bem, está sempre nos auxiliando através de seus tutelados, desses espíritos tão abnegados que estão conosco no dia a dia. Nós esquecemos de tudo isso. Então nós ficamos, nessa nossa trajetória, nós ficamos sofrendo, nós ficamos angariando enfermidades para nós, graças a essas pequenas coisinhas, porque nós achamos que ir contra as leis de Deus é cometer grandes crimes. E aquela fofoca nossa do dia a dia, isso não tem problema nenhum, isso não dá nada não. Dá sim. Dá sim. Porque muitas vezes a gente faz umas fofoquinhas aí e tal, a gente não sabe a lama que nós estamos jogando, uma lama às vezes muito mais pesada do que aquela de Brumadinho que a gente está jogando em cima das pessoas. E a gente acha, leva na brincadeira, a gente acha que isso aí não é nada. Às vezes a gente solta certas coisas das pessoas que é tão difícil depois para a pessoa se recuperar. É tão difícil porque às vezes ela cai na maledicência da sociedade inteira. É a mesma coisa que nós subirmos ali na torre da igreja, né, com um saco de penas na mão e soltarmos. É muito fácil a gente jogar essas penas ou paina, seja, mas tenta pegar aquilo de volta e encher o saco novamente, para ver se é fácil fazer isso. E às vezes não, a gente fala para as pessoas, a gente faz fofoca sem saber realmente se aquilo é verdade ou se não é, mas a gente fala, a gente tem esse prazer ainda. E a gente acha que isso aí não nos prejudica, traz malefícios para a nossa saúde, nos desequilibra emocionalmente, porque isso é fora do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Nós precisamos deixar dessas quimeras, precisamos deixar urgentemente de agirmos assim, como verdadeiras crianças. Mas as crianças, por exemplo, elas se desentendem, né, em certas situações, mas 5 minutos depois elas perdoam e continuam brincando. Nós, adultos, nós agimos como crianças, mas só até o momento do desentendimento. Depois nós não temos aquela compreensão, aquele coração livre que a criança tem de fazer as pazes e continuar a amizade. Aí nós carregamos um fardo pesado, às vezes uma encarnação inteira a gente carrega aquele fardo pesado por uma coisinha que aconteceu.
Meus irmãos, nós somos muito mais que isso. Nós precisamos deixar de ser terra-terra. Nós precisamos deixar de nos nivelar sempre por baixo. Nós temos essa mania de nos nivelar por baixo. Nós queremos fazer aquela imagem de coitadinho, nós queremos que os outros tenham pena de nós. Isso é lamentável, uma coisa dessa. Nós sermos dignos de dó, de pena. Então nós fazemos aquela cara de santinho achado, cara de santo achado. Aquela cara de santo achado, fazendo aquela cara de vítima, né? E queremos que os outros tenham pena de nós. Nós somos mais do que isso, meus queridos. Nós somos muito melhores que isso. Nós fazemos parte de um projeto grandioso de Deus. Então nós temos que começar a dar uns passos maiores para a angelitude. Se nós tivermos que nos rebaixar, se tivermos que nivelar, que abaixar o nosso nível, que seja, meus queridos, para estender as mãos para socorrer, para tirar as pessoas que estão sofrendo de um pantanal, e não para nos nivelarmos por baixo, nos fazermos de coitadinhos. Nós somos muito mais que isso. Nós somos um projeto grandioso de Deus, e nós temos que pensarmos, meditarmos sobre isso, porque esta é a nossa realidade. Nós não podemos mais ficarmos patinando nas nossas situações, nessas quimeras, nessas situações comezidas que nós vivemos, porque nós já temos o potencial. Nós temos o potencial porque esse Deus está dentro de nós, e nós somos filho do dono de tudo isso aí. Nós também somos deuses em pequenas proporções. Então nós podemos ser grandiosos também, obedecendo-se às proporções, e não ficarmos sempre apegados às coisas terrenas, às coisas rasteiras. Nós somos muito mais que isso. Então vamos meditar nisso, vamos pensar nisso, que nós podemos ser melhores, nós podemos ser mais compreensivos, mais tolerantes, nós podemos fazer o exercício de não falar mais mal dos outros, de não prejudicar tanto. É muito difícil, porque a gente traz aí dos nossos atavismos, das nossas dificuldades, a gente vem aí de reencarnações milenares, né, e sempre por caminhos tortuosos, mas nós já temos consciência que precisamos de mudar, e temos que mudar a nós mesmos. Nós não temos que mudar os nossos semelhantes, nós não temos que mudar aquelas pessoas que estão dentro do nosso lar, e nós sabemos que nós, mudando a nós mesmos, a gente tendo uma conduta diferente, nós conseguimos mudar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, porque nós sabemos que nós ensinamos muito mais pelas nossas atitudes do que com as nossas palavras. Então não adianta eu, como pai de família, como chefe de família, gritar, berrar e falar que é isso, é correto, se a minha conduta não condiz, porque não cola, não cola. Então nós temos que pensar nisso, e temos que começar a dar os nossos primeiros passos como angelitude, porque Jesus espera por nós, e o nosso Pai maior nem espera por nós, porque Ele já está dentro de nós, só esperando que a gente cresça e que devemos para crescer. Tá? Que a paz do Mestre Jesus possa continuar com todos, hoje e sempre.